Olá, turminha, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou trazer 5 questões que abordam sistemas de equação e equações do primeiro grau, dando um enfoque muito grande à linguagem algébrica ou à modelagem matemática, beleza? Então a primeira questão diz assim: a soma de dois números inteiros é 103. Eu vou destacar, porque eu costumo destacar sempre tudo aquilo que eu acho importante. Então isso é importante. E a diferença entre o maior e o menor é 23. É um outro dado que o enunciado me traz. Quais são esses números? Aqui é a pergunta, beleza? Bem, tudo aí em destaque, então vamos começar a resolução. Antes da resolução, nós temos que montar a equação. Então, a primeira parte que eu destaquei diz que a soma de dois números inteiros é 103. Então eu posso dizer, já que é uma soma, é uma adição de A mais B é igual a 103. Então, já transcrevi da linguagem mãe, que é o português, a primeira parte destacada no enunciado para a linguagem matemática. Diz também que a diferença entre o maior e o menor é 23. A diferença é uma ideia associada à subtração. Então, a diferença entre o maior e o menor podemos considerar A maior que B. Então, a diferença entre A, que é o maior, e B, que é o menor, é igual a 23. Vejam que eu tenho duas equações que fazem parte do mesmo problema. Então eu posso dizer que eu montei aqui um sistema de equação de primeiro grau. Sim, e a pergunta, quais são esses números? Vamos responder daqui a pouquinho. Bom, se é um sistema de equação, e pela disposição aqui das equações, eu estou vendo que é mais fácil responder usando o processo aditivo. Então eu vou somar as duas equações. A mais A, 2A. B positivo mais B negativo, aqui nós cortamos, igual a 103 mais 23, 3 mais 3, 6, 0 mais 2, 2, 1 não tem quem somar, então eu tenho aí 2A igual a 126. Vou copiar aqui embaixo para a gente responder direitinho. Eu já sei quanto é que vale 2A, mas o meu interesse não é saber quanto vale 2A. O meu interesse é saber quanto vale A. Então, o 2 eu tenho que pegar e passar para o segundo membro da equação. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, A vai ser igual a 126 dividido por 2. Bem, fazendo essa divisãozinha aqui, eu vou determinar o valor de A. Vou fazer aqui, 126 dividido por 2. 1 dividido por 2 dá 0. 0 vezes 2, 0 para 1, baixo 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12 para 12, nada, baixo 6. E 3, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6 para 6, nada. O resultado, 66. Eu vou só apagar aqui, porque eu vou precisar daquele espaço. Bem, já descobri aqui o valor de A. Danda, como é que nós fazemos para descobrir o valor de B? Eu vou pegar essa equação aqui e no lugar de A, eu vou botar o valor encontrado, 63. Então, onde eu tinha aqui, A mais B igual a 103. A vale 63, então eu vou substituir. Mais B igual a 103. Mas aí eu tenho que separar números de incógnitas. Então esse 63, ele vai passar para o segundo membro da equação.
Então eu vou ter aqui, ó, se ele está somando, né? Ele passa subtraindo. Eu vou ter B igual a 103 menos 63. Vou fazer essa continha aqui. 103 menos 63. 3 para 3, nada. 6 para 0 não pode. Então, uma dezena aqui, né? 6 para 10, 4. Ok? Vai dar 40. Vou só desfazer aqui para ter espaço. Então, eu posso dizer que B é igual a 40. Determinei aqui o valor de B, ó. Danda, como é que a gente sabe, como é que a gente faz para conferir se está certo ou errado? Ó, A é 63. Se eu pegar 63 mais 40, eu vou ter 103. É o que o enunciado diz, né? Que a soma de dois números inteiros é 103. A outra continha que eu posso fazer é pegar 63 menos 40, porque o enunciado diz também que a diferença entre o maior e o menor é 23. 63 menos 40 é igual a 23. Feito isso, eu tiro a prova real do enunciado, né? E agora eu verifiquei que A e B são realmente esses números. 63 é A, é o maior deles, e 40 é o menor deles. Bem, turminha, a nossa segunda questão diz o seguinte. A soma de três números pares consecutivos é 90. Calcule o maior deles. Para montar é bem simples, né? Eu posso passar para vocês que a soma de três números pares consecutivos, já que nós não sabemos quais são esses números, pode ser A mais B mais C. E tudo isso é igual a 90. Bem, Danda, agora como é que eu vou trabalhar com a equação de primeiro grau com três incógnitas? Sabemos que aí existem infinitas soluções. Mas eu sei que A, B e C são números pares e consecutivos. Eu sei que A é um número par. Se B é um número par consecutivo ao número A, então quando eu quero um número par consecutivo a outro, é só pegar o anterior e acrescentar 2, somar 2. Então eu posso dizer que B vai ser igual a A mais 2. Consequentemente, C, que é consecutivo a B, vai ser igual a B mais 2. Porém, eu sei que B vale quanto? A mais 2. Somando agora a segunda parte, o segundo termo, né? Eu tenho, no caso aqui, B mais 2. Sei que B vale A mais 2. Mais 2, mais 2, eu tenho o valor de C. Então, eu posso determinar aqui que B vale A mais 2 e que C vale A mais 2, que é igual a A mais 4. Então, determinei aqui também o valor de C, que é A mais 4. Beleza? Deixa eu tirar esse... como é que eu posso fazer aqui? Usar uma borrachinha. E aqui eu só vou usar o que está em roxo. Beleza? Voltando. Bem, voltando lá para a equação inicial, eu vou repetir A. Mais B. Quanto é que vale B, gente? B vale A mais 2. Mais C. Quanto é que vale C? A mais 4.
E tudo isso é igual a 90. Vejam que a partir daí eu tenho uma equação de primeiro grau com apenas uma incógnita, que é a incógnita A. E aí eu posso resolvê-la normalmente. Primeiro eu vou somar os termos semelhantes aqui, né? A mais A mais A, 3A. Esse 2 que está somando, eu vou passar para o segundo membro, o 4 também. Isso vai ser igual a 90 menos 2 menos 4. Tanto 2 quanto 4 estavam somando, passam subtraindo. Posso resolver agora essa continha aqui com os termos semelhantes, né? Essa adição, uma adição algébrica. Eu vou ter 3A igual 90 menos 2, 88. 88 menos 4, 84. Agora, eu tenho o valor de 3A, mas o que me interessa é o valor de A. Então, 3 também vou passar para o segundo membro. Se ele estar multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, A vai ser igual a 84 dividido por 3. Vou fazer a continha aqui. 84 dividido por 3. 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 para 8, 2. Baixo 4. 24 dividido por 3 dá 8. 3 vezes 8, 24. Para 24, nada. Então, aqui eu posso dizer então, que isso aqui, A, vai ser igual a 28. Deixa eu só usar a borracha aqui para apagar essa continha para a gente ganhar espaço. Danda, então eu já determinei aqui o valor de A, respondi a questão, né? A é igual a 28. O que o enunciado pergunta é para calcular, o que ele me pede, é para calcular o maior desses números. Lógico que aqui nós determinamos o valor de A, que é igual a 28. Porém, o maior dos números é o C. E vimos que o C é igual a A mais 4. Então, eu posso dizer que C, que é igual a A mais 4. Então, C vai ser igual ao valor de A, que é 28, mais 4. C vai ser igual a 28 mais 4, 32. Aqui é o valor de C, e aí é a resposta do que o enunciado está nos pedindo. Bem, vamos partir para a terceira questão, né? Pegar aqui meu marca-texto, que diz assim: Luísa repartiu 460 figurinhas entre André, Breno e Caio. Vejam, a partir daí, eu já posso afirmar que, se eu pegar a quantidade de figurinhas de André, mais a quantidade de figurinhas de Breno, mais a quantidade de figurinhas de Caio, eu vou obter 460 figurinhas. Beleza? Vamos ver o que é que diz mais o enunciado. De modo que Breno recebesse o dobro de Caio e que André ficasse com 60 figurinhas a mais que Breno. Voltar aqui para minha caneta. Ele quer que Breno receba o dobro de figurinhas de Caio e que André ficasse com 60 figurinhas a mais do que Breno. Sim, mas Caio recebeu quantas figurinhas? Eu posso dizer que Caio recebeu X figurinhas, que eu não sei quantas figurinhas são. Porém, Brendo recebeu o dobro de Caio. Brendo vai receber o dobro de X, que é 2x. E André ficasse com 60 figurinhas a mais do que Brendo. André vai ficar com 60 figurinhas a mais do que Brendo. Então vai ser a quantidade de figurinhas de Brendo, que é 2x, mais 60. Vejam que aí eu posso substituir na equação encontrada, pegar aqui meu marca-texto, André, Breno e Caio, por esses valores. Caio, x, Breno, 2x e André, 2x mais 60. Vamos fazer a substituição.
Bem, André, eu sei que recebeu 2x mais 60. Brendo, eu sei que recebeu 2x. Então, André, 2x mais 60, mais a quantidade de figurinhas de Brendo, que é 2x, mais a quantidade de figurinhas de Caio, que é x. Tudo isso vai ser igual a 460. Bem semelhante à questão anterior, onde eu tinha uma equação de primeiro grau com 3 incógnitas, agora eu tenho uma equação de primeiro grau com apenas uma incógnita, que é a letrinha x. Agora é só resolver ela normalmente. Vou somar os termos semelhantes. Esse 60 aqui, ó, vai passar para o segundo membro da equação. Meu intuito é deixar as incógnitas completamente sozinhas. Então eu tenho 2x mais 2x, 4x, mais x, 5x, que é igual a 460. O 60 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Posso agora fazer essa operação, né? Então eu vou ter 5x igual a 460 menos 60, 400. O 5, ó, está multiplicando. Vai passar para o outro lado, para o segundo membro da equação com a operação inversa, que é dividindo. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu posso dizer que x é igual a 400 dividido por 5. Fazer a continha aqui. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Baixo nada. E um número que multiplicado por 5 que dê 0 é 0. Então, minha resposta aqui é 80. X é igual a 80. Deixa eu apagar só a minha continha lá, para ter espaço. Já determinei o valor de x. Porém, vamos ver o que é que o enunciado nos pede. O enunciado nos pede isso aqui, ó. Quantas figurinhas André recebeu? Ó, André, ele recebeu isso aqui, ó, 2x mais 60. Então, André vai receber duas vezes o valor de x, que é 80, mais 60. Então, André vai receber 2 vezes 80, 160, mais 60. Então, André vai receber 160 mais 60, 220 figurinhas. Aqui é a resposta da questão, ok? É o que o enunciado nos pede. A gente tem que prestar atenção porque os alunos, eles cometem sempre esse erro. Determina o valor de x, respondi o enunciado. Como na questão anterior, determinei o valor de A, respondi o enunciado. Não, prestem atenção no que se pergunta. Na realidade, aqui está perguntando quantas figurinhas André recebeu. Beleza, gente? Olá, turminha, vamos para a quarta questão. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto e diz assim: Thelma comprou uma calça e pagou em 3 prestações. Isso é importante. Na primeira prestação, ela pagou a metade do valor da calça. Na segunda prestação, a terça parte. E na última prestação, pagou R$10. Qual foi o valor da calça? Essa é a pergunta do enunciado. Bem, dá para a gente perceber aqui que ela pagou em 3 prestações, agora foram 3 prestações distintas, não são prestações de mesmo valor. Então eu posso dizer que ela pagou a primeira prestação, A, mais a segunda prestação, B, mais a segunda prestação, C, e isso daqui ela pagou um total de X, que é o valor da calça. Eu posso dizer que a prestação A
que é a primeira prestação, está dizendo que ela pagou a metade do valor da calça. Quanto é a calça? Ah, a gente não sabe. Então a calça é a variável, é X. Então na primeira prestação ela pagou a metade desse valor, que é X sobre 2. Na segunda prestação, ela pagou a terça parte do valor da calça. Então, o valor da calça é X, a terça parte vai ser X sobre 3. E na última prestação, ela pagou R$10. Aí é só substituir A, B e C pelos valores encontrados, que o próprio enunciado nos traz essa informação, né? Primeira prestação, que é a A, ela pagou a metade, já que o valor da calça nós não temos o conhecimento, é X, então a metade de X. Na segunda prestação, ela pagou a terça parte de X, X terços. E na terceira prestação, R$10. Vamos substituir lá na primeira equação. A, eu posso substituir por X meios, mais B, que é X terços, mais C, que é 10. Isso é o total do valor da calça. Beleza? Bem, temos aí uma equação de primeiro grau e essa equação nós vamos trabalhar com frações. Lembrando, nós não podemos somar frações com partes distintas. Meio é uma parte distinta a terços. Então, eu tenho que igualar essas partes. Nós igualamos isso tirando um mínimo múltiplo comum ou um múltiplo comum qualquer. A gente trabalha com o menor deles, que é o mínimo múltiplo comum, para ficar mais fácil, para facilitar a nossa vida. Trabalhando com números menores, a probabilidade de erro é menor. Então eu sei que o mínimo múltiplo comum, vamos entender que aqui tem 1, né? E aqui também tem 1. O mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 1 é 6. Só para a gente relembrar, ó, de 1 a gente não precisa tirar, mas precisamos tirar de 2 e de 3. Aqui só são números primos. O menor é 2, que dá para usar ele, porque 2 dividido por 2 dá 1. O 3 eu repito. Próximo número primo é 3. Eu uso ele porque 3 dividido por 3 dá 1. E o menor múltiplo comum entre 2 e 3 vai ser o produto desses fatores, que vai ser 6. Ok? Então eu quero uma fração equivalente à primeira fração dada, cujo denominador seja 6. A segunda fração dada, cujo denominador seja 6. A terceira, uma fração cujo denominador seja 6. E, depois da igualdade, uma fração cujo denominador seja 6. Deixa eu só apagar aqui, que aí a gente vai precisar desse espaço. Voltando. Eu tenho aqui, ó, x meios, e quero uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja 6. Eu fiz o que com 2 para transformar em 6? Multipliquei por 3. Então, eu vou multiplicar também esse número, que é o numerador, por 3. X vezes 3, 3x. Então, aqui, ó, já sei a primeira fração equivalente. Vou apagar aqui mais uma vez. A segunda fração. Ó, eu tenho x terços e quero uma fração equivalente a essa, que tem o mesmo valor, cujo denominador seja 6. Eu fiz o que com 3 para transformar em 6? Multipliquei por 2. Então, eu vou multiplicar também o x por 2. X vezes 2, 2x. Vou apagar aqui para me ganhar espaço. Agora, ó, eu quero uma fração equivalente a 10 sobre 1, cujo denominador seja 6. Eu fiz o que com 1 para transformar em 6? Multipliquei por 6. Da mesma forma, eu vou fazer com 10. Vou multiplicar por 6. 10 vezes 6, 60. Então, aqui eu vou ter 60 sextos. Vamos apagar aqui. Agora, ó,
A fração que está no segundo membro, eu tenho x sobre 1 e quero uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja 6. Eu fiz o que com 1 para transformar em 6? Multipliquei por 6. O x também vou multiplicar por 6. X vezes 6, 6x. Agora, existe uma propriedade na equação que diz assim: quando eu tenho todos os denominadores de uma equação igual, eu posso cortá-los e trabalhar apenas com os numeradores. É como se eu pegasse toda a equação e multiplicasse por 6 e depois resolvesse cada fração dividindo por 6. Beleza? Então, ó, eu posso somar esses dois termos aqui, que são semelhantes. 3x mais 2x igual a 5x mais 60, que é igual a 6x. Ó, gente, eu vou passar esse 5x para o segundo membro. Vai ficar mais fácil para mim. Beleza? Eu poderia passar, em vez do 5x para o segundo membro, passar 60 e 6x, que está no segundo membro, para o primeiro membro. Poderia sim. Chegaria ao mesmo resultado. Estou passando 5x para o segundo membro. Estou fazendo diferente. 60 é igual a 6x. Já que o 5x está somando, ele passa subtraindo. Agora eu posso resolver isso aqui, não é? 60 é igual a 6x menos 5x, x. Aqui, gente, já que x é o valor da calça e a minha pergunta é: qual foi o valor da calça? Eu já respondi o enunciado. Então, a calça custou R$60. Bem, gente, chegamos aqui na nossa quinta questão, a última questão desse vídeo, que diz assim: em uma loja foi vendido um lote de tênis em apenas uma semana. 2/3 deles eram pretos e 72 eram brancos. A pergunta é: quantos pares de tênis foram vendidos na loja na referida semana? Ó, eu tenho aqui dois tipos de tênis. Vou pegar meu lápis. Nós temos os pretos e os brancos. Os pretos, o enunciado diz que foram vendidos 2/3. 2/3 de quantos? Ó, Danda, quantos eram ou quantos foram vendidos é a pergunta. Então, é minha incógnita. 2/3 de x. E os brancos? Os brancos, o enunciado diz que foram 72. Então, aqui a gente pode montar a nossa equação, né? Eu posso dizer que tênis pretos mais os tênis brancos vão dar um total de x tênis. Os pretos, eu sei que foram 2/3 do total, que é x. Mais os brancos, eu sei que são 72. E o total vai ser x. Bem, mais uma vez eu tenho uma equação de primeiro grau e nesta equação eu tenho uma fração. Então eu vou trabalhar da mesma forma da outra. Vou imaginar que eu tenho um aqui embaixo, que eu tenho um aqui embaixo, e aí eu tenho que igualar esses denominadores, porque eu só posso somar e subtrair frações com denominadores iguais, partes iguais. E já que aqui eu tenho o 3 e o 1, o menor múltiplo vai ser o próprio 3. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento, né? Eu tenho 2x terços. Deixa eu corrigir aqui, eu falei terços, botei x. E quero uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja 3. Ó, eu fiz o que com 3 para transformar em 3? Multipliquei por 1. Vou fazer o que com 2x? Multiplicar por 1. Então, vimos que a primeira fração aqui ela não muda. Deixa eu só apagar aqui.
Vamos ver a segunda fração. Minha segunda fração é 72 sobre 1. E eu quero uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja 3. Eu fiz o que com 1 para transformar em 3? Multipliquei por 3. Vou fazer o que com 72? Multiplicar por 3. Vou fazer a multiplicaçãozinha aqui, ó. 72 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Então, eu vou ter 216. Vou apagar tudo isso aqui, que eu vou precisar do espaço para fazer as outras continhas. Danda, a gente vai fazendo as contas e vai apagando? Não, gente. Façam as contas no cantinho do papel e deixem as continhas aí. Eu estou apagando aqui porque eu não tenho o espaço que vocês têm. Beleza? Voltando aqui, ó. Segundo membro da equação, eu tenho x sobre 1. E quero uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja 3. Fiz o que com 1 para transformar em 3? Multipliquei por 3. Vou multiplicar o x por 3. X vezes 3. 3x. Vou apagar aqui. E ó, agora eu tenho uma fração com denominadores iguais. Usando o mesmo princípio que eu usei na última questão, eu posso cortar os denominadores. É como se eu pegasse toda a equação, multiplicasse por 3 e depois dividisse por 3. E aí, ó, eu vou ter isso aqui. 2x mais 216 igual a 3x. Vou pegar esse 2x aqui, que está no primeiro membro, e vou passar para o segundo membro. Danda, eu poderia trazer tudo o que é x para o primeiro membro e o que é número conhecido para o segundo? Poderia. O resultado seria o mesmo. Mas aí vamos trabalhar passando 2x para o segundo membro. 216, eu repito, igual a 3x. 2x aqui está somando, não tem um sinal antes, então é um sinal de adição positivo. Passa para o outro lado subtraindo. Fazendo essa operaçãozinha aqui, 3x menos 2x, x. Ó, já que a minha pergunta é quantos pares de tênis foram vendidos na loja na referida semana, e isso era o valor de x, já respondi aqui, ó, x é igual a 216. Bem, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.